Imagina um mundo onde o inverno nunca acaba, onde o sol mal toca a terra e as florestas se estendem em vastas extensões congeladas. Um mundo onde a vida é implacável e a morte, quase certa. Mas mesmo assim, entre tempestades de neve e predadores imensos, uma raça de humanos consegue sobreviver e, mais do que isso, prosperar. Estamos falando dos Cro-Magnons, os ancestrais modernos que habitaram a Europa durante a Idade do Gelo. Eles eram gigantes, com habilidades que pareciam sobrenaturais, e sua luta pela sobrevivência moldou a evolução humana de maneiras que ainda reverberam em nossos dias. Hoje, vamos embarcar em uma jornada para explorar os Cro-Magnons, como foram suas vidas, desafios, como sua extinção nos ensina muito sobre a natureza humana. Tudo começa na França, em 1868, quando cientistas fizeram uma descoberta que mudaria para sempre o entendimento da pré-história. Em uma caverna conhecida como Caverna de Cro-Magnon, restos humanos foram encontrados e, a princípio, muitos acreditaram tratar-se de uma nova espécie de humano. Porém, com o tempo, as características anatômicas desses indivíduos começaram a mostrar uma surpreendente semelhança com os humanos modernos. O crânio globular, a postura ereta, o rosto plano e o queixo bem definido eram todos traços típicos de Homo sapiens. Apesar de serem semelhantes a nós, seu tamanho e força despertam questões importantes sobre como conseguiram sobreviver em condições tão extremas. Não podemos ignorar o contexto histórico. Os Cro-Magnon viviam no frio intenso da Idade do Gelo, caçando grandes animais e enfrentando uma constante batalha pela sobrevivência. Mesmo sendo um povo semelhante ao nosso, sua capacidade de prosperar em um ambiente tão hostil é notável. Se você viajasse até a Europa na época dos Cro-Magnon, não seria difícil notar que eles eram imponentes. Com uma altura média que ultrapassava a dos humanos modernos, esses indivíduos podiam chegar a 1,88 m e com uma musculatura robusta que indicava uma força impressionante. Não estamos falando de um ser humano comum, mas de uma verdadeira máquina de sobrevivência. Os Cro-Magnon, com seus corpos fortes e ossos densos, não só resistiam às intempéries, mas dominavam seu ambiente de uma forma surpreendente. A comparação com os Neandertais é inevitável. Enquanto os Neandertais eram conhecidos por sua força bruta e resistência, os Cro-Magnon combinavam essa força com uma inteligência estratégica e criativa. Imagine a diferença entre um guerreiro sem armas e outro com as ferramentas mais sofisticadas da época. Isso é o que separava os Cro-Magnon dos Neandertais. Não é de se surpreender que eventualmente os Cro-Magnon se tornassem os habitantes predominantes da Europa. Para sobreviver nas condições extremas da Idade do Gelo, os Cro-Magnon precisavam ser resilientes. Eles enfrentavam os maiores predadores da época, como felinos gigantes, ursos e até mamutes, e sabiam que sua sobrevivência dependia de sua capacidade de lutar. Isso se refletia em seus corpos, que por serem mais robustos e musculosos, os tornavam mais adequados a tarefas como caçar grandes animais ou enfrentar o frio implacável. Além disso, os Cro-Magnons eram estrategistas natos. Eles sabiam como caçar de maneira eficaz e até coordenavam grandes caçadas em grupo para cercar suas presas, como bisões e mamutes. A habilidade de caçar de forma cooperativa é uma das razões pelas quais sobreviveram em um mundo repleto de perigos. Mas a vida deles não era apenas uma caça constante. As evidências de suas moradias mostram que os Cro-Magnons eram capazes de construir abrigos, acender fogo e até criar ferramentas e armas que aumentavam suas chances de sobrevivência. A vida no gelo não era só uma luta contra as forças da natureza. Havia também uma luta interna. Dentro das comunidades de Cro-Magnon, as lutas por recursos como comida e território eram constantes. E como seria de se esperar, essas disputas nem sempre terminavam de forma pacífica. Os Cro-Magnon, assim como nós, possuíam a capacidade de se tornar violentos, e algumas evidências sugerem que práticas de canibalismo ocorreram. Fósseis encontrados em cavernas mostram sinais de seres humanos sendo processados e comidos, uma prática que indica que, em tempos de grande escassez, até mesmo os membros da própria espécie podiam ser vistos como uma fonte de alimento. Esse fato não diminui a complexidade social dos Cro-Magnons, mas nos força a encarar a dura realidade de sua luta pela sobrevivência. A vida no gelo era brutal,
e ninguém estava imune à morte, nem mesmo os próprios membros de sua comunidade. Ao longo de milhares de anos, Cro-Maguions e Neandertais coexistiram na Europa. As relações entre os dois grupos, embora complexas, não foram exclusivamente violentas. Estudos sugerem que houve, sim, momentos de interação social e até interbreeding. No entanto, isso não impediu que houvesse confrontos. Um dos maiores achados arqueológicos sobre esse relacionamento foi o de um Neandertal encontrado com marcas de uma lança jogada, sugerindo que um Cro-Magnon pode ter sido o responsável por sua morte. A violência, portanto, não era algo incomum entre essas duas espécies, e as marcas de corte encontradas nos ossos dos Neandertais indicam que eles foram, possivelmente, consumidos pelos Cro-Magnons. Isso, sem dúvida, adiciona uma camada sombria à narrativa sobre as interações humanas primordiais, onde a competição por sobrevivência ultrapassava qualquer limite moral. Apesar de suas vidas brutais, os Cro-Magnons não eram apenas guerreiros e caçadores. Eles também foram os primeiros artistas conhecidos da história humana. Pinturas rupestres em cavernas e figuras esculpidas em osso são testemunhos de uma cultura sofisticada, uma que valorizava não apenas a sobrevivência, mas também a expressão artística e espiritual. Através de suas pinturas, podemos vislumbrar o mundo através dos olhos deles, ver os animais que caçavam e até mesmo entender como se viam no vasto e desconhecido mundo ao seu redor. Além disso, os Cro-Magnonos foram provavelmente os primeiros a domesticar cães, que ajudaram na caça e nas tarefas diárias. Eles também desenvolveram instrumentos musicais, como flautas feitas de ossos, que revelam uma compreensão complexa da arte sonora. Com o tempo, os Cro-Magnonos começaram a desaparecer, sendo absorvidos pelas populações mais recentes. Suas linhagens foram diluídas à medida que outras culturas humanas migravam para a Europa. Porém, seus traços genéticos ainda estão presentes em muitos de nós. A transição para o período neolítico e o advento da agricultura marcaram o fim de uma era, mas a herança dos Cro-Magnonos perdura em nossos genes e em nossa cultura. Embora a vida dos Cro-Magnons tenha sido marcada por dificuldades imensas e uma luta constante pela sobrevivência, seu legado não se apagou com o tempo. Eles foram pioneiros em muitos aspectos, desde a arte até a caça organizada e o uso de ferramentas sofisticadas. A força física e a inteligência estratégica, que os tornaram temidos na Idade do Gelo, também foram fundamentais para sua sobrevivência. Assim, os Cro-Magnonos nos deixam uma lição profunda: nossa capacidade de adaptação e resiliência é o que nos permite sobreviver e prosperar, mesmo nos tempos mais difíceis. Eles enfrentaram desafios impossíveis, mas seu espírito de luta e inovação os tornou imortais. A história dos Cro-Magnonos não é apenas uma narrativa sobre os primeiros humanos, mas um reflexo do que significa ser humano em face do imprevisto e do implacável. Agora, ao olharmos para o mundo de hoje, cercado por nossas próprias dificuldades e incertezas, talvez possamos encontrar nas lições dos Cro-Magnonos uma fonte de inspiração. Porque, assim como eles, também enfrentamos o frio imenso e o perigo constante. E talvez, assim como eles, podemos encontrar nossa própria força para superá-los.